Olá, meu irmão e minha irmã, paz do Senhor, bem-vindo a mais um programa Palavras da Verdade. Hoje, continuando a série de estudo baseado no tema do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2025, o tema que traz a Igreja em Jerusalém. Tema maravilhoso, onde nós estamos observando, estudando o princípio da Igreja, como se deu os primeiros passos da Igreja em Jerusalém e como o Espírito Santo também atuou através desta Igreja, formando e transformando ela naquela que seria a Igreja modelo para todos os tempos. Bem-vindo ao programa de hoje, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fique conosco, vamos aprender um tema maravilhoso, onde nós vamos ver sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Esta igreja que, num cenário inicial, esteve evangelizando, anunciando o evangelho apenas entre os judeus, apenas em Jerusalém, mas nós vamos ver que já vimos numa lição anterior que após a morte de Estevão, houve ali o mover do Espírito Santo para levá-los e conduzi-los a evangelizar as demais povos. E hoje no programa vamos ver sobre esse caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E o texto áureo está em Atos capítulo 11, versículo 20, que diz: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E veremos aqui que a missão faz parte da igreja, bem como a evangelização também dos povos não alcançados. O texto base da lição de hoje está em Atos capítulo 11, versículo 19 a 30, onde nós vamos ver o cenário em que a Igreja de Jesus Cristo estava evangelizando e a mão do Senhor, através da vida deles, estava também operando. Fique conosco, seremos abençoados no estudo de hoje. Conosco para comentar o tema de hoje, presbítero e professor Jair Cardoso. Irmão Jair, estamos diante de uma lição maravilhosa, aonde nos apresenta o aspecto de que a Igreja de Jerusalém ela foi de fato uma igreja missionária e ao ser dispersa pela perseguição que se aconteceu ali, se espalhou não apenas como alguém que estava fugindo de uma realidade, pelo contrário, ela se espalha como um fogo que por onde passava ia iluminando, ia queimando, ia trazendo transformações através do Evangelho de Jesus Cristo. Veremos então, irmão Jair, que a igreja de fato não ficou presa às fronteiras de Jerusalém, mas foi cumprindo a grande comissão. O que nós podemos falar, irmão Jair, introdutoriamente, sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém? Bem-vindo, paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nessa lição, então, nós vemos que o caráter missionário da igreja, mesmo na perseguição, ele permanece presente. Nós vamos ver que Atos dos Apóstolos nos mostra a expansão tanto geográfica da igreja, que ela vai começar em Jerusalém e hoje nós vamos ver que alcança a cidade de Antioquia da Síria, uma das maiores cidades do Império Romano, para falar a terceira maior cidade do Império Romano da época. Em Atos nós vamos ver que em Atos nós honramos e respeitamos Estevão como um mártir, como aquele que foi que expandiu. Nós vamos admirar Filipe, que ele vai e prega em Samaria. Em Atos, nós também exaltamos Pedro, que é aquele que vai anunciar, que vai ajudar a família de Cornélio, onde vai apresentar ali a pregar e formar a primeira igreja dos gentios fora do mundo judaico. Estevão, Felipe e Pedro, eles são famosos, mas o céu, a Bíblia nos mostra, o céu está repleto de homens e mulheres que não são famosos. Nós vemos o exemplo bíblico de Elias. Elias é famoso, mas lá em Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, a Bíblia nos informa que existiam 7 mil pessoas, 7 mil crentes ali que anonimamente serviam a Deus. Então, há milhões de fiéis desconhecidos e em Atos, nós vemos a partir de Atos 8:1, ele nos mostra que a perseguição que vem para os judeus através da dispersão. Em Atos, então, nos mostra que a perseguição aos crentes, ela vai trazer a dispersão e, com isso, esses crentes dispersos, além de Jerusalém, que vão para Samaria, que vão para todos
os lugares da terra, existia entre eles, esses crentes originalmente, primeiramente judeus, existia entre eles aqueles de fala grega que vão falar, que vão anunciar aos gregos de Antioquia, e nós vamos ver que Antioquia, então, a segunda igreja gentílica da história é formada, e isso nós vamos ver, esse caráter missionário da igreja que está intrínseco a cada crente, sendo manifestado nesses textos de hoje. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando então hoje sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, onde veremos aqui esse primeiro salto na evangelização transcultural que a Igreja de Jerusalém vai dar. Nós vamos ver que vai sair aqui de Jerusalém, conforme vamos estudar, já para a Antioquia. Antioquia que naquela época era uma grande cidade do Império Romano. E nós vamos ver que a forma como isso se dá não é planejado a partir de uma reunião entre os apóstolos, a partir de um concílio que acontece missionário, mas ele se dá pela perseguição que se seguiu à morte de Estevão, conforme nós já estudamos. Então, nós vamos ver que esta igreja, apesar de ela ser uma igreja que estava nos seus primeiros passos, no início, né, ainda jovem, uma igreja jovem, ela vai mostrar no contexto missionário de evangelização uma maturidade grandiosa, exemplar para todos os tempos, para todas as igrejas de todas as épocas. Nós vemos que, embora a perseguição seja algo que machuca, que traz dores, que traz mudanças de realidades, percebemos que no contexto da igreja ela não conseguiu sufocar a igreja, mas, como já falamos, espalhou a igreja por todos os lugares, e onde eles iam, eles anunciavam a palavra de Deus. Irmão Jair, nós no tópico 1 nós vamos ver que esta igreja, a igreja de Jerusalém, ela é uma igreja que tinha uma consciência missionária. E essa consciência nos mostra que eles foram conduzidos e levados no processo a ver que, embora no começo da igreja o conceito de evangelho estava atrelado ao povo judeu, mas eles tinham consciência de que o evangelho precisaria ir além das fronteiras. O que nós podemos comentar, irmão Jair, no tópico sobre uma igreja com consciência missionária? No livro de Atos, o relato de Lucas, ele abre essa seção do livro falando exatamente, dando referência a esses cristãos, aqueles que foram dispersos. Diz o texto no versículo 19 do capítulo 11, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E fazendo, então, observamos que essa passagem ela faz um paralelo com Atos, no capítulo 8, em que vai falar sobre o início da perseguição à igreja em Jerusalém. E devido a essa perseguição, a grande perseguição que ocorreu a toda a igreja em Jerusalém, os crentes, então, foram dispersos e seguiram por todas as regiões. E nós vemos que, assim como Filipe, que em razão da dispersão, dessa perseguição, ele foi disperso e ele chegou até a cidade de Samaria e pregou o evangelho da mesma forma. Esses crentes que também faziam parte do grupo de cristãos perseguidos, eles foram então, chegaram além da fronteira, foram além da fronteira de Israel, chegando mais distante. Esses cristãos dispersos, eles tinham uma consciência da sua missão. Eles, mesmo dispersados, eles chegavam nos lugares e as pessoas muitas vezes perguntavam: por que vocês estão sendo perseguidos? E era a porta de entrada para eles pregar o evangelho. Eles não escondiam a sua fé. Aonde eles chegavam, eles anunciavam a palavra de Deus e anunciavam o nome de Jesus Cristo. Foi dessa forma que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e também em Antioquia. E o versículo fala muito claramente que eles caminharam até a Fenícia, caminharam até a Chipre e Antioquia. É claro que Chipre é uma ilha que está no mar Mediterrâneo. Nesse ponto, eles com certeza eles foram navegando até a Chipre, mas o que importa é mostrar
que naquele tempo não existia outro meio de locomoção a não ser caminhando ou então através de lombo de animais, mas o texto fala que eles foram caminhando, e isso dá muitos e muitos quilômetros que eles fizeram e anunciando. E assim é o coração daquele que recebe Jesus na sua vida, que vê o mover da sua vida, ele tem o desejo de estar anunciando, de estar falando do Senhor, falando da salvação em Cristo Jesus. Mesmo que o seu nome não seja famoso, cada um sabe dizer aquilo que Jesus fez na sua vida. E através dessa mensagem é que o texto registra que estavam entre eles alguns ali, pessoas que eram cristãos leigos, mas que plenamente capacitados pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. Esses que foram anunciar a palavra de Deus, havia entre eles alguns ali, os dispersos, havia entre eles alguns que foram e levaram o evangelho até a cidade de Antioquia. Esses foram cristãos comuns, cristãos anônimos, que formaram essa igreja, a igreja da cidade de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano. E também esses cristãos anônimos e leigos, eles fizeram isso porque eles foram capacitados pelo Espírito Santo, porque o texto nos informa que a mão de Deus, a mão do Senhor era com eles. O que seria de Saulo? Saulo possivelmente permaneceria cego se não fosse um Ananias ter ido pregar para ele. O Pedro provavelmente permaneceria molhado, faminto, se não fosse um Simão, o curtidor, que abrigasse ele em sua casa. As viúvas de Jope possivelmente passariam frio se não fosse Dorcas, uma crente que se converteu e que fazia obras de caridade ali, fazendo roupas e distribuindo para aquelas viúvas. Assim, os gregos de Antioquia, possivelmente eles estariam no inferno se não fosse alguns entre os crentes dispersos que foram e pregaram na língua grega para esses lá em Antioquia. Antioquia, mais uma vez, esta cidade, a terceira maior cidade do Império Romano, ficando somente atrás de Roma e de Alexandria, uma cidade a aproximadamente 500 quilômetros de Jerusalém, uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes, uma cidade extremamente importante, que vai ser o centro irradiador do evangelho para as nações. Os apóstolos, eles foram homens extraordinários. Os profetas, eles foram homens excepcionais. Mas, assim como esses cristãos anônimos, eles só foram extraordinários e só foram excepcionais porque a mão de Deus estava com eles. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando então hoje sobre a consciência, o caráter missionário da igreja de Jerusalém, e no tópico primeiro, uma igreja que tinha consciência missionária. Vimos aqui então no tópico 1 sobre a igreja que leva o evangelho além da fronteira de Israel. Isso é uma coisa importante, porque a boa nova de Jesus, ela não é algo limitado. A boa nova de Jesus traz uma característica que ela é universal. Então, aonde existe um ser humano, ali há um candidato, há um alvo do evangelho de Jesus Cristo, da boa nova de Jesus. Então, o evangelho é para além das fronteiras de Israel, embora no princípio do evangelho, da pregação da igreja, eles entenderam que seria nesse âmbito judaico, oriundo ali e envolvido ainda nas tradições judaicas. Nós vemos o mover do Espírito Santo conduzindo a igreja para levar o evangelho além das fronteiras, como aconteceu por Pedro na casa de Cornélio, ele que recebe o evangelho de Jesus Cristo pregado por Pedro em sua casa. E a respeito ainda falando sobre esses cristãos que levam o evangelho, como falado aqui, que levaram o evangelho a Antioquia, vemos que uma realidade é clara e é notória, que não existe uma limitação com relação à anunciação do evangelho. Não há a missão, ela não é um monopólio que está sob alguém, mas é
de todo cristão e de toda a igreja. Todo salvo tem a responsabilidade de levar o evangelho de Jesus Cristo. Quem faz a habilitação para isso, quem capacita, quem dá graça é o Espírito Santo. Mas todo cristão precisa e deve ter essa consciência da missão. Um certo escritor certa vez disse que todo cristão ele é um missionário ou é um impostor. E nós vemos que a igreja, mesmo composta por leigos, mas foram capacitados pelo Espírito Santo e levaram o evangelho de Jesus Cristo para aquela cidade que recebeu a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eles que estavam escapando de uma grande perseguição, eles não chegam na cidade da Antioquia como vítimas, mas eles chegam em Antioquia como testemunhas vivas do evangelho de Jesus Cristo. Um grande exemplo para que nós sejamos desafiados a olhar para esta igreja nesse cenário e ver que muitas vezes nós, em ambientes hostis, muitas vezes queremos ocultar a fé. Alguém pode tentar se tornar oculto, mas nós percebemos que estes, diante da perseguição que estavam vivendo, eles não se esconderam, mas testemunharam. Assim nós também, embora às vezes em ambientes de hostilidade, devemos ser de fato representantes do evangelho de Jesus Cristo ali. Quem sabe você no seu trabalho, na sua faculdade, você precisa ser uma testemunha de Jesus e do evangelho onde quer que você passe. Aí você vai dizer, não tenho qualificações, não tenho títulos eclesiásticos, mas como já falamos, não está detido, não está apenas em um grupo de pessoas a responsabilidade de levar o evangelho, mas é de todo aquele que é salvo em Jesus. Então, seja uma testemunha do evangelho aonde você passa. Muito bem, você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Importante que você esteja participando desta maneira para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Irmão Jair, tópico 2, uma igreja com visão transcultural. Onde nós vamos ver aqui que aqueles que haviam escapado da perseguição chegaram na Antioquia, na cidade de Antioquia, e falaram aos gregos. E aqui nós percebemos a revolução acontecendo na pregação do evangelho, tendo em vista de que é o primeiro registro claro e declarado aqui do escrito de Atos dos Apóstolos, onde está sendo anunciado, então, o evangelho claramente, abertamente, com dedicação a pessoas que não eram judias. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico, uma igreja com visão transcultural? No livro de Atos, além do crescimento geográfico e expansão da igreja, geograficamente, chegando em Antioquia, a gente vê também aqui a expansão do evangelho de uma maneira que vai a outras etnias. Vai chegar agora aos gregos, conforme nós vemos aqui, o primeiro momento em que os crentes judeus vão pregar para alguém que não é judeu, não é de origem judaica. Durante 5 anos ou 6 anos após o Pentecostes, o evangelho foi pregado, o evangelho do Senhor Jesus Cristo foi pregado somente para os de cultura judaica. Nós vemos isso que foi pregado para os judeus em Jerusalém, que Jerusalém ficou cheia do evangelho. Depois nós vemos, saindo de Jerusalém, Filipe pregando aos judeus em Samaria, porque tanto o judeu quanto o samaritano, ele seguia a lei de Moisés. Ele seguia o Antigo Testamento, então para eles era um prosseguimento, era uma mesma cultura. Até mesmo quando Filipe prega para o eunuco de Candace, o eunuco de Candace ele vem da Etiópia, mas ele vem adorar no templo de Jerusalém. Ele também era um seguidor da lei de Moisés. Até mesmo Pedro também, ele vai anunciar a Cornélio, um gentil de origem romana, mas ele não vai voluntariamente, ele foi constrangido, ele foi capacitado, ele foi comissionado de uma maneira sobrenatural para isso. E agora nós vemos no versículo 20, aqui de Atos 11, que diz, e havia entre eles alguns varões
Entre eles quem? Entre os cristãos dispersos da perseguição, entre eles haviam alguns que de Chipre e de Cirene, que entrando em Antioquia falaram aos gregos, conforme o irmão Alex falou. Importante que eles falaram aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos a importância de estar fazendo isso. Isso vai estar nos mostrando que a igreja começa a levar a mensagem de Jesus Cristo para além da fronteira, não somente de Jerusalém, não somente da Samaria, mas sim de todo o território da Palestina, chegando agora até a Síria. Eles não foram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas sim cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Nós vemos que para alcançar pessoas para Cristo requer duas coisas nesse texto. Primeiro, falar a língua que o perdido entenda. Por isso, os judeus de fala grega, eles anunciaram para os gregos, pregaram para os gregos na língua grega. Se pregassem na língua hebraica, eles não haveriam entendimento. Por isso o texto deixa muito claro que eles falaram aos gregos em grego. Outra coisa importante, falar uma mensagem que o não salvo ele entenda. Aqui no contexto dessa pregação daqueles que foram até Antioquia e pregaram aos gregos, eles não usaram o contexto judaico. Não adiantava falar para eles lá, para esses gregos, falar sobre o sentido de estar sob a lei de Moisés, de comer ou não comer certos alimentos, de guardar certos dias ou não guardar certos dias, de falar sobre circuncisão. Tudo isso não iria fazer sentido para aqueles de cultura helenística, cultura grega. Mas sim, faria sentido e fez sentido na maneira com que aqueles anunciaram, dizendo: olha, é preciso deixar o Deus pagão, porque só existe somente um Senhor, somente um único e verdadeiro Senhor. E foi isso que eles fizeram. Foi isso que aqueles homens anunciaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo como ele sendo o único e suficiente Salvador e único Senhor da vida deles. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Estamos estudando o tópico 2, onde uma igreja com visão transcultural, quando vimos aqui o irmão Jair expressando e explicando sobre a chegada, então, desses cristãos em Antioquia e falando aos gregos e na linguagem que eles entendiam. Bom, uma coisa que nós devemos ainda destacar, é que esse é o momento destacado em que definitivamente a igreja ela vai entrar num território totalmente gentio, né? De fato num território transcultural, aonde vai levar a mensagem do evangelho para um povo que não tinha a base do pensamento tal qual eles tinham mesmo antes de conhecer o evangelho. Eles não tinham a mesma cosmovisão que eles possuíam, porque afinal de contas, quando nós olhamos as grandes conversões que aconteciam em Jerusalém, diante da pregação do apóstolo Pedro, nós vemos ali um cenário em que os convertidos, na sua grande maioria, eram de origem judaica, onde esperavam o Messias, esperavam a vinda do Messias prometido, e que muitas vezes eles conheciam as Escrituras, mas não conseguiam entender. Então os apóstolos, diante da sua pregação, eles elucidavam, eles traziam clareza e apresentavam diante das Escrituras do Antigo Testamento, conhecida pelos judeus, a pessoa de Jesus Cristo, tal qual o próprio Cristo afirmou diversas vezes que ele estava cumprindo as Escrituras. E diante disso havia grande número de convertidos, porque a partir da pregação dos apóstolos eles compreenderam
aquilo que para eles nos textos, na lei, nos escritos, estava sem compreensão ou sem entendimento do que se tratava. Então, mas quando nós observamos a chegada da igreja em Antioquia, nós vamos ver que vai ser então a primeira vez que o evangelho de Jesus vai ser pregado agora a pagãos, a pessoas que não tinham qualquer tipo de ligação, de conhecimento, de familiaridade com o judaísmo e com os escritos da religião judaica. E aí nós precisamos entender uma coisa, que a igreja ela só vai ser fiel ao evangelho quando entender que Cristo de fato não é uma propriedade de um país, de uma etnia, mas o evangelho ele é transcultural, supratranscultural, ou seja, ele é para todos os povos. E foi isso que aconteceu aqui. A igreja moveu-se na direção daqueles que não detinham a sua mesma pensamento, sua cosmovisão, conhecimento das promessas relacionados ao Messias. Pelo contrário, não havia nenhum entendimento e com isso eles vão fazer o quê? Vão adaptar, eles vão transmitir a mensagem de uma maneira contextualizada para aqueles homens. No contexto judaico, como falamos, eles contextualizavam a partir das promessas da vinda do Messias, que era esperado e aguardado pelos judeus. Já no contexto dos gentios, a ênfase vem em cerca de que Jesus é Senhor, o verdadeiro Deus, e poderoso diante daqueles falsos deuses e deuses que os pagãos, os não-judeus, estavam vivendo, se adorando e se submetendo. Eles não falaram de circuncisão, não falaram de lei mosaica, eles falaram apresentando Jesus como um Senhor que não é de uma etnia, de um povo, mas é universal. Nós, costumeiramente, ouvimos frases do tipo: a minha cidade é do Senhor Jesus, o meu estado é do Senhor Jesus, o meu país, o Brasil, é do Senhor Jesus. E nisso não é errado, porque nós, na verdade, desejamos que o Senhor Jesus tenha, de fato, senhorio sobre o nosso povo, senhorio sobre as ações do povo, influencie conversões, mudanças. Mas o problema está quando nós tratamos de olhar para Jesus como aquele que é só nosso. Ou seja, é como se muitas vezes o comportamento da igreja, do povo cristão, diz não apenas que o Brasil é do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus é do Brasil. Quando nós deixamos de avançar as nossas fronteiras, da nossa etnia, da nossa cultura, e levar o evangelho de Cristo a outros povos, nós estamos dizendo: Jesus é do nosso povo, Jesus é do Brasil, Jesus é do estado do Rio Grande do Sul. E é isso que a igreja aprendeu, embora com perseguições, de que precisavam levar o evangelho contextualizando a outros povos, porque esse evangelho não era detido para apenas judeus, mas para todos os homens. E assim nós devemos fazer. Há muitas críticas, muitas vezes em âmbitos de igrejas, com relação a por que fazer missão em outros países. Porque de fato é um cumprimento bíblico. Jesus mandou anunciar o evangelho a toda criatura e devemos sair. O evangelho, ele não é para ser apenas uma coisa que seja local, mas deve ser transcultural. E a igreja fez isso de forma tão linda, tão maravilhosa, contextualizando a mensagem na forma como aqueles homens pudessem compreender. E com relação à pregação dos primeiros cristãos, nós percebemos que, com isso, embora haja essa adaptação da pregação relacionada à cultura, nós percebemos que a igreja ela sabia o que era a essência do evangelho. Embora as formas culturais aonde eles entravam eram diferentes e muitas vezes
exigia uma adaptação, a essência do evangelho da qual eles levavam, ela era imutável. E nós temos, irmão Jair, o desafio hoje em que nós vivemos num período da pós-modernidade, onde vivemos uma realidade da situação digital que se toma hoje. Nós precisamos saber comunicar o evangelho de Cristo nesses cenários, enfim, diversas formas que nós temos como desafio de transmitir o evangelho de maneira, de uma linguagem de fato bíblica, de fato compreensível às pessoas que recebem. Você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre uma igreja, a Igreja de Jerusalém, como uma igreja que tinha um caráter missionário, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Você está no programa Palavras da Verdade, irmão Jair, tópico 3º, uma igreja que forma discípulos. E vamos estudar aqui esse tema maravilhoso sobre a base do discipulado da igreja e como houve essa ensino da igreja, onde a igreja trabalhava para consolidar a identidade do evangelho, a identidade de Cristo nesses novos convertidos. O que nós podemos comentar nesse tópico 3º, irmão Jair? É maravilhoso a forma como o Espírito Santo ele inspira os escritores da Bíblia, e aqui no livro de Atos inspira Lucas a mostrar a igreja, o desenrolar da história da igreja. E nós vemos no decorrer dessa história, que a igreja vai avançando agora, né, chegando em Antioquia, como isso aconteceu. A mão do Senhor estava com aqueles anônimos e começaram a se converter, cresceu o número de pessoas que se converteram ao Senhor, e no versículo 22 do capítulo 11 vai dizer que a notícia chegou, a fama dessas coisas chegou até aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram, então, lá para Antioquia, um dos líderes da igreja de Jerusalém, que é Barnabé. E enviaram Barnabé, por quê? Porque Barnabé, ele é de origem, a sua origem é da ilha de Chipre. E aqueles que anunciaram o evangelho de Jesus Cristo em Antioquia são oriundos de Chipre e de Cirene. Então, enviaram alguém que conhecia os que iniciaram a igreja, que anunciaram a igreja. Então, Barnabé foi esse homem enviado para Antioquia e ver o que estava ocorrendo, a fama desse crescimento que estava ocorrendo lá em Antioquia. E chegando lá, o versículo 23 vai registrar que quando Barnabé chegou, ele viu a graça de Deus se manifestando, se alegrou, e essa foi a reação de Barnabé. Ele viu a evidência da graça de Deus que agora alcançou os gentios, alcançou os helenistas, alcançou os gregos, saindo do mundo judaico e indo para o mundo gentílico. E qual foi a reação de Barnabé? Ele sentiu a necessidade, ele sentiu o desejo de encorajar aqueles crentes, e o versículo vai registrar que exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aí encorajou eles que permanecessem no Senhor. O que significa isso? Significa que ali os gregos, eles precisavam permanecer firmes na fé do Senhor Jesus Cristo, não retornar à fé pagã que eles tinham anteriormente. Então aí nós vemos que cai por terra, por esse argumento de Lucas aqui, cai por terra o argumento teológico de algumas linhas cristãs que dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Não, aqui nós vemos que pessoas que foram salvas do mundo pagão foram exortados, incentivados por Barnabé para permanecerem na fé. E não de qualquer jeito, permanecer na fé no Senhor Jesus Cristo, não de qualquer jeito, mas com firmeza de coração, com propósito de coração. Por quê? Em primeiro lugar, nós vemos que Deus vê, o Senhor vê o coração de cada um de nós. Deus sonda o nosso coração, Ele entende o nosso coração, Ele entende as intenções que nós temos, e por isso que dessa argumentação aqui de Barnabé para permanecer firme com propósito do coração, com firmeza de coração. Em segundo lugar, porque a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo mesmo apresentou isso, que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Ninguém pode servir a dois senhores.
era o contexto que ocorria ali em Antioquia. Naquela cidade de Antioquia existe a culto pagão, onde também, da mesma forma como em Éfeso e em Coríntios, aqui em Antioquia existia o culto pagão, onde existiam as prostitutas cultuais, 1000 prostitutas ali para servir ao culto pagão naquele grande templo, na cidade de Antioquia. Por isso, a necessidade de permanecer no Senhor, porque uma casa dividida, ela não subsiste. Ninguém pode servir a Jesus Cristo e servir ao paganismo. Ninguém pode servir ao Senhor e estar com um pé na igreja e o outro no mundo. A Bíblia condena o homem de duplo ânimo, o homem que tem 2 pensamentos, 2 senhores, ou que serve a Jesus inteiramente, ou então está se enganando. Então, a Bíblia é enfática aqui nesse ponto, Barnabé encorajando eles a permanecerem fiéis ao Senhor e permanecer com firmeza de coração. E com isso nós vemos que permanecer fiel ao Senhor é a chave. É a chave para permanecer. E essa chave é amar o Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. E nós vimos que com o crescimento da igreja, lá em Antioquia, o que aconteceu? Cresceu o número, precisava mais obreiros. A Bíblia afirma que com esse crescimento numérico, Barnabé precisava de ajuda. E a igreja precisava continuar crescendo na graça e no conhecimento, crescendo na doutrina, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para isso, então, o versículo 25 vai registrar que Barnabé ele foi até Tarso, a cidade de Tarso, na Sicília, e vai buscar Paulo para ajudar a Barnabé na igreja de Antioquia. E conduz, o versículo 25 ainda diz, foi buscar, achou e conduziu, convidou de bom grado, de livre e espontânea vontade, Saulo, ele veio até Antioquia. E no versículo 26 vai nos informar que tanto Saulo quanto Barnabé, eles ensinaram continuamente durante 1 ano aquela igreja. E com esse exemplo bíblico nós vemos que uma igreja, um crente, um cristão, para crescer, ele precisa se empenhar no estudo da palavra de Deus. A igreja não cresce sem o estudo da palavra de Deus, ela não cresce em graça, ela não cresce em conhecimento. Um ponto importante também nessa igreja de Antioquia é que lá, pela primeira vez, os que seguiam a Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, foram chamados pela primeira vez de cristão. A igreja em Jerusalém, eles chamavam, os seguidores de Cristo eram chamados lá de irmãos, ou crentes, ou até mesmo discípulos e também santos. E também ainda eram chamados de aqueles do caminho. Mas agora, em Antioquia, pela primeira vez, são chamados de cristãos, os seguidores de Jesus Cristo. E essa é uma identidade que todo cristão tem. Não é somente um título. O que realmente vai definir o cristão não é o nome, não é o rótulo, não é o título, mas sim a sua forma de viver. Como é que os outros veem que você está vivendo? Como o cristão está vivendo? O mundo está olhando para a forma de cada um viver. Quais os princípios? Quais o segmento? A fé do cristão? Em que está depositada a sua fé? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser cristocêntrica. A Bíblia nos informa que só existe um mediador entre o homem e Deus, e ela afirma categoricamente que é Jesus Cristo. Não existe outro mediador, não existe outra mediadora, não existe outro, somente Jesus Cristo é o único mediador. Então, a nossa fé, a fé cristã, ela é centralizada em Jesus Cristo. Ela não é centralizada, ela não é dividida com outros personagens da história que surgiram. Não, ela é somente em Jesus Cristo. E também, o cristão, a identidade cristã, ela é construída pelas atitudes do cristão. Atitudes que vão condizer a pessoa de Jesus Cristo, como seguidora da pessoa de Cristo. Segundo a Bíblia,
Ser cristão significa crer em Jesus Cristo, abandonar a vida de pecado, abandonar o pecado, receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade, tópico terceiro, uma igreja que forma discípulos. E nós vimos aqui, então, sobre o crescimento da igreja, a expansão, e essa notícia, ela chegou lá em Jerusalém. Com isso, a igreja envia, então, esse Barnabé, um homem com características que traziam algo importante, um homem de caráter íntegro, uma espiritualidade baseada, fundamentada, madura, e também um homem de confiança em Deus, que quando chega, ele vai, então, buscar Saulo, conhecido por nós como o apóstolo Paulo, para que pudesse ajudá-lo, e ali por um ano eles ficam ensinando a muita gente. O texto vai ser claro que é muita gente que está sendo instruída na palavra de Deus. E aí nós vemos que uma das verdades é que a evangelização e discipulado, elas são duas coisas que são inseparáveis, elas andam juntas. Ganhar almas no entendimento da igreja aqui é um ponto de partida, é apenas o início, mas a igreja precisa discipular, porque se a igreja não discipula, o que se forma ali? Crentes frágeis, crentes imaturos, crentes que não têm base, fundamento, não estão em constante aperfeiçoamento, pois é isso que o discipulado nos leva. Paulo lá em Colossenses 1:28, ele disse que a quem anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A conversão sem o discipulado é como alguém que nasce, mas não cresce. É através do discipulado que Cristo vai ser, de fato, formado na vida da pessoa. E é isso que Paulo entendia quando ele diz que advertia, que ensinava a todo homem, buscando em todo homem, ou seja, todo cristão, todo convertido precisa passar por esse processo de discipulado. E aí nós vemos uma realidade no tempo que estamos vivendo, onde muitas igrejas valorizam apenas aquelas questões imediatas, as decisões imediatas, né? Negligenciam que há uma necessidade de um processo contínuo com relação ao discipulado, ao ensino, ao cuidado, ao acompanhamento que a igreja precisa adotar. E a igreja de Antioquia, nesse contexto aqui, vai mostrar um modelo de que o crescimento, ele depende, o crescimento saudável, o crescimento frutífico, sólido, ele vai depender do ensino que consiste numa ação de condução da palavra a partir das lideranças colocadas por Jesus, designadas pela Igreja do Senhor. Interessante que no ponto 2, irmão Jair, nós tivemos aqui o nosso escritor apresentando que na igreja de Antioquia foi os cristãos considerados eles como cristãos, denominados cristãos, né? E antes disso, como apresenta o nosso escritor, os convertidos eram apresentados como irmãos, como Atos 1:16, crentes, Atos 2:44, discípulos, Atos 6:1, santos em Atos 9:13, os do caminho, conforme Atos 9:2, quando fala de irmão, trata da comunhão que há na igreja de Jesus Cristo e que deve ser caracterizada. Eu sempre digo, irmão Jair, nas minhas falas, que nós, muitas vezes, na igreja, nós temos os chamados igrejês, onde nós, muitas vezes, falamos algumas coisas que parece que nós não entendemos aquilo na prática. Porque quando chamamos alguém de irmão, nós precisamos saber o peso, a carga que isso traz de representação. Quando eles chamavam uns do outros de irmãos, não era um igrejês, uma fórmula de saudação, mas era algo que trazia, que enfatizava o que de fato havia entre eles, que era a comunhão fraterna. Quando eles eram apresentados como crentes, falavam que a fé, que a base deles estava firmada em Jesus Cristo. A fé deles estava em Jesus. Não eram crentes ao nível lá de que Tiago vai falar,
crês tu que há só um Deus? Os demônios creem e estremecem. Os crentes aqui, conforme eles são apresentados, irmão Jair, crentes porque eles de fato criam isso profundamente em Jesus Cristo. E isso é de fato algo importante. Hoje vemos muitos denominados crentes e que não conhecem o Evangelho na sua profundidade. Vivemos um analfabetismo bíblico concernente ao Evangelho de Jesus Cristo. Uma crise muito grande se espalha quando nós vemos essa superficialidade dos homens com relação à fé em Jesus Cristo, que aí são homens que são movidos e levados por qualquer vento de doutrina. Discípulos destaca que há um processo de aprendizado. Eles serão conduzidos no aprendizado, eles serão levados a serem imitadores de Jesus Cristo, a seguir o exemplo de Jesus, isso tudo a partir do ensino. Santos porque eles eram homens, povos que se rendiam a Cristo e se separavam para o Senhor. E a igreja, ela é constituída de santos, que santos, a santidade, a questão do santo, existe a santidade, a questão posicional e de processual também, onde o crente ele é separado por Deus e a partir dali ele passa o processo da santificação de viver para Deus. Quando lá em Atos 9:2, irmão Jair, identificado como os do caminho, é porque eles viviam um estilo de vida diferente e eles denominaram então os cristãos, no caso os convertidos ao evangelho, como os do caminho, por causa do seu estilo de vida, que se diferenciava dos demais. Isso é importante porque o cristão é assim, ele vive diferentemente, vive muitas vezes na contramão do mundo. Eu tenho um pensamento, irmão Jair, que o evangelho, o que ele nos ensina é algo que é de ponta cabeça com relação àquilo que nós vivenciamos no mundo e na realidade. Quando, na verdade, é o inverso. Quem está de ponta cabeça é o mundo. O evangelho, ele tem a sua posição, ele tem a sua direção, tem a sua base, sua estrutura correta. O que está incorreto e na contramão é o mundo. E aquele crente que decide viver com o estilo de vida característica do evangelho, ele traz essa diferenciação. Isso é importante. Mas aqui, na igreja, na cidade de Antioquia, é que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, e esse termo ele acaba trazendo até os dias de hoje, onde nós somos aqueles que seguem o evangelho. O cristianismo são chamados de cristãos. Pertencentes a Cristo são os de Cristo. O que nós entendemos pelo contexto, eles denominaram os cristãos num sentido mais de zombaria do que fosse um elogio. Mas esse título, esse nome dado aos convertidos a Cristo de cristãos se tornou um título nobre, porque de fato pertencer a Cristo e ser identificado com Ele é algo tão especial e maravilhoso. Você está no programa Palavras da Verdade e hoje estudando então sobre esta igreja, a igreja de Jerusalém, que tem um caráter missionário. Irmão Jair, o que nós podemos concluir sobre o tema que tratamos hoje, irmão Jair? Concluindo, então, a lição de hoje, eu vou usar uma frase de Moody, que diz assim: Deus nos fez voar como águias, mas nos contentamos a ser como pardais. A igreja, inicialmente, a igreja de Jerusalém, ela quis se comportar como pardal, ela quis ficar no ninho, ela não quis expandir, ela não quis alçar voos. E Deus, então, na sua providência, ele permitiu uma perseguição, onde os crentes foram dispersos por todas as regiões, né, por todos os países próximos, e alguns entre esses que foram dispersos, eles se comportaram como águias. Eles fizeram aquilo que Deus gostaria que eles fizessem: anunciar o evangelho para aqueles povos que ainda não foram alcançados. E nós, muitas vezes, nós estamos nos comportando como aquela igreja lá de Jerusalém, como os pardais que querem ficar territoriais, no seu ninho, na sua zona de conforto. Mas Deus, ele quer algo mais de nós. Ele quer que nós sejamos como ele nos fez, para voar como águias e alcançar todos os povos, línguas e nações.
Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade, estudando hoje, então, sobre essa característica da igreja, o caráter da igreja missionária de Jerusalém, e vimos aqui o que envolveu a chegada do evangelho na cidade de Antioquia. No próximo programa, nós estaremos encerrando essa série sobre a igreja em Jerusalém, estudando a Assembleia de Jerusalém. Vamos ver o famoso Concílio de Jerusalém e aquilo que nós vamos aprender ali sobre questões doutrinárias, debate doutrinários, enfim, um tema, assunto maravilhoso, e você não perde por nos acompanhar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, sobre sua vida, graça, paz e prosperidade da parte de Deus. Nos vemos no próximo programa. Até lá, na paz do Senhor Jesus.